Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com um cachorro mordendo a sua mão. E qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. No seu sonho, na história dele, vai aparecer um cachorro mordendo a sua mão. Ou você vai ver uma cena como essa, de um cachorro mordendo a mão de alguém. Para entendermos esse sonho, nós precisamos lembrar de uma velha história mesmo que é contada, com relação ao cachorro ingrato, que depois de cuidado, tratado, alimentado, tirado das ruas, ele morde a mão do seu benfeitor. Então essa história, mesmo que você nunca tenha ouvido ela fica gravado em nossa genética, em nossa memória genética. Porque os nossos ancestrais, os que vieram antes de nós, eles contavam essa história. E tal entendimento nós temos guardado em nossa mente. Nós temos guardado no inconsciente coletivo de alguma forma. Eu lembro uma história. Quando eu era criança, nós íamos buscar leite com meu pai em uma casa. Antigamente não existiam os leites de caixinha no mercado. Existiam alguns de saquinho, mas eles, se você não corresse cedo no mercado, ele logo acabava. Então havia algumas casas que eles tinham as vacas e eles vendiam leite ali na porta, às vezes entregavam. E numa dessas idas que nós fomos comprar leite, tinha um cachorro, era um fila brasileiro. Ele era marrom, meio tigrado, com umas listras pretas, bem grande. E o nome desse cachorro, eu lembro, era Hulk. Ele pertencia a essa família que vendia leite. E aí, quando meu pai foi comprar leite, eu não vi a conversa, eu estava no carro. Aquele senhor ofereceu o cachorro para ele. Acho que não queria mais. E meu pai ficou bem contente, ele gostava de cachorro. Então ele voltou para casa, arrumou um lugar para o cachorro. Era bem grande esse cachorro. Arrumou um lugar para ele, casinha, e aí foi buscar, e aí estava alimentando ele, e cuidando, e dando as vacinas. E num determinado dia que meu pai foi dar comida para esse cachorro, ele mordeu. A força da mandíbula de um fila brasileiro é muito forte. E ele mordeu a mão do meu pai bem feio. Fez bastante buraco, saiu bastante sangue. E meu pai ficou bem decepcionado, triste com o cachorro. E aí, eu não lembro mais, mas passou um tempo, eu acho que ele levou para o sítio, alguma coisa assim. O que nós precisamos entender é que o instinto do cachorro é assim. Antigamente não se falava muito em psicologia animal, mas provavelmente esse fila brasileiro, o Hulk, ele, de uma ninhada de muitos cachorros, quando era bem filhote, algumas vezes ele ficava sem a comida, sem a ração, em razão dos outros não deixarem ali. E aí ele foi criando um comportamento assim que qualquer pessoa que chegasse próximo à tigela de comida dele, ele avançava, mordia, com medo de não ficar. Mas enfim, a história que é importante nós nos lembrarmos e nós conhecemos para interpretar esse sonho é a do cachorro ingrato. Quando nós temos um sonho que um cachorro está mordendo a nossa mão, é justamente com relação a essa história que o nosso subconsciente associa da ingratidão e da decepção. Então, provavelmente, você que teve esse sonho de um cachorro mordendo a sua mão, você passou recentemente por um quadro de decepção, de ingratidão, com relação a alguma pessoa que de alguma forma você ajudou, que de alguma forma você praticou algum ato de bondade com relação a ela, e não esperava um comportamento dela. Esse comportamento que ela teve soou para você como ingratidão, como uma decepção. E se tal fato ainda não aconteceu por esses dias em sua vida, provavelmente a mensagem do subconsciente é associando todas as suas atitudes ultimamente,
é um aviso de tomar cuidado com relação a escancarar, abrir demais a sua vida, a ajudar determinada pessoa, a ser bondosa com determinada pessoa, porque tais atos podem ser pagos com ingratidão, com uma decepção. E nós precisamos entender também que a decepção ela tem duas faces. A primeira é que realmente ela é fruto de uma traição, de alguém que nós ajudamos, de alguém que nós praticamos algum ato de bondade com ela, acabou nos pagando com a traição. E aí sim nós ficamos realmente decepcionados, muito decepcionados. Um exemplo, alguém que de alguma forma você fez um favor para ela, você ajudou ela no momento em que ela mais precisava. E aí você soube depois que essa pessoa fazia fofoca da sua vida. Contou tudo o que acontecia dentro da sua casa nesses momentos que ela foi se aconselhar com você ou foi buscar ajuda. E você abriu a porta da sua casa e ela viu sua rotina, ela viu com quem você fala, o que você faz, deixa de fazer. E essa pessoa começou a jogar todas essas informações na rua, falando mal de você. Foi um ato de ingratidão da parte dela. E aí você fica decepcionado. E com razão. Por isso que, quando nós formos ajudar alguém, nós devemos tomar cuidado para não abrir tanto a porta das nossas casas. E quando eu falo porta das nossas casas, eu estou falando em si das nossas vidas. Não passe tanta informação da sua vida. Ajude, mas não espere nada em troca. Aqui no YouTube, para vocês terem ideia, quando nós montamos um canal, quando os criadores de conteúdo montam um canal, existem alguns cursos que eles aconselham, são gratuitos. Eles nos aconselham a fazer. Muitos poucos de criadores de conteúdo fazem. Eu fiz um e era exatamente sobre esse ponto. Que agora você vai ter inscritos. Você vai ter pessoas assistindo você que você nunca viu na sua vida. Então nesse vídeo fala exatamente para tomar cuidado com relação a divulgar imagens da frente da sua casa, da rua da frente da sua casa, da sua família, onde você mora, o bairro onde você mora. Justamente o YouTube faz isso temendo que são muitas pessoas e muitas você não conhece. Então tomar cuidado com abrir muito a sua vida para pessoas que você não conhece, desconhece. E nós estávamos falando dos dois lados de uma decepção. Uma realmente fruto de ingratidão, mas existe um lado da decepção que poucas pessoas param para analisar, que nós fomos os verdadeiros culpados por causa dela. Nós criamos expectativas demais com relação a uma pessoa e imaginamos as ações dela de acordo com a nossa vontade. Nós ajudamos alguém, por exemplo, e esperamos que ela vai agradecer com determinada ação, de determinado jeito, que aquele jeito, aquela ação vai satisfazer, na verdade, o nosso ego. E nós não podemos fazer isso. Nós não controlamos as ações de outras pessoas. E provavelmente ela não vai fazer conforme você imaginou. E aí nós acabamos nos decepcionando. Mas nós fomos o errado. Nós ajudamos esperando uma ação, determinada ação dessa pessoa. E não vai vir. Na maioria dos casos não vai vir como nós esperamos. Por isso assim, quando nós formos ajudar alguém, não espere nada em troca. E tome cuidado com a abertura demais da sua vida. Isso é uma regra primordial em dias atuais. E o que nós precisamos falar também sobre ingratidão e decepção é com relação aos filhos. Eu sei que muitos de vocês procuraram esse canal com relação a sonhar que levaram uma mordida de cachorro na mão. E essas decepções e ingratidões, na concepção de vocês, são ligados aos filhos. Jovens e adolescentes em atitudes impulsivas que fazem coisas sem pensar e acabam nos decepcionando, de certa forma traindo a nossa confiança. E também nesse ponto, eu sei que é difícil, mas nós precisamos entender. Nós também já fomos jovens e adolescentes, também já damos as nossas cabeçadas e decepcionamos nossos pais.
até pagando com ingratidão. Mas nós só vamos perceber isso depois, quando nós crescemos, montamos família e temos filhos. Aí nós vamos perceber que o que nós fizemos na nossa adolescência, juventude, foi muitas vezes uma ingratidão que praticamos contra os nossos pais. A mente de um jovem, de um adolescente, está em formação. E muitas dessas atitudes e decisões e escolhas que fazem são baseadas em impulsos. Esses impulsos tomados no calor ali da proliferação de hormônios em desenvolvimento na vida dele. Então, isso também deve ser levado em consideração para entendermos a mente deles. E se coloque no lugar deles. Nós também já fomos assim. Então, a decepção, a ingratidão em nossas vidas, antes de tomarmos qualquer atitude prévia, nós precisamos analisar tudo o que não só a pessoa fez, mas o que nós também fizemos. E aprender com essas lições. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de fazer o bem, de praticar o amor. Mas lembre-se, faça, mas não para aparecer, não esperando nada em troca. E mais uma vez, cuidado com a abertura demais da sua vida. Cuidado com as expectativas que você cria. Elas vão acabar em decepção, até mesmo num ato de ingratidão. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, mas dúvidas reais. Vocês não vão colocar lá no comentário, sonhei com um cachorro mordendo minha mão. É justamente o tema do vídeo. É somente assistir, com calma, vocês vão entender. As dúvidas que eu falo, os sonhos que vocês precisam colocar, caso não entenderam, são aqueles sonhos em que tem mais elementos ali, está complicado de entender, não conseguiram realmente. E aí sim vocês perguntam. Mas dúvidas simplesmente serem colocadas ali porque não assistiram o vídeo ou assistiram pulando, me desculpem, mas eu não vou responder porque eu sei que daí vocês nem assistiram. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!